Maravilha, gente! Começando mais um dia da nossa Maratona da Independência. Aprimore a sua oratória, aprimore a sua comunicação. Aqui, Francelino Ribeiro, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. É uma satisfação ter a sua companhia, ter a sua audiência na nossa maratona. Gente, dizer que eu estou muito feliz, cada vez mais feliz em ter você junto conosco. Já são mais de 1000 inscrições, nós temos inscrições chegando a todo momento e as pessoas que não assistiram a aula de ontem vão poder assistir e aí vão poder assistir junto com a aula de hoje e assim a gente vai crescendo cada vez mais. É muito bom ter a sua companhia no dia de hoje, na nossa Maratona da Independência. Você que estava junto comigo ontem, a gente vai lembrar sobre aquilo que nós falamos no dia de ontem. Você vai lembrar comigo, a gente falou sobre medo, como superar o medo de falar em público. E no dia de ontem, nós tivemos 2 passos no nosso gráfico. Esse gráfico ele foi da seguinte forma. O primeiro start para você superar o medo é enfrentar este medo. E o segundo start, o segundo ponto do nosso gráfico foi superar o primeiro minuto. Exatamente. Se você estava comigo ontem, você lembra também que existiam 5 passos importantes de você poder superar o seu medo. Francelino, quais são esses passos? Se você não estava na aula de ontem, volte, assista a aula de ontem. Não continue assistindo essa aula. É muito importante você seguir o passo a passo. Essa é uma receita que deu certo. E eu tenho certeza que para você também vai dar certo. Então, volte e assista a aula de ontem. Na aula de hoje, para você que assistiu ontem, nós vamos falar sobre os princípios de uma boa comunicação. E no dia de amanhã, nós vamos falar sobre a importância de você surpreender a sua plateia. Então temos 2 passos importantes para cumprir. A aula de hoje e a aula de amanhã. Bom, depois eu vou apagar aqui bem certinho, mas eu gostaria de, neste exato momento, fazer um aquecimento. Um aquecimento para você estar junto conosco e meditar junto conosco. Meditar da forma que você pode levar para a sua vida, que na verdade não é nada menos, nada mais do que uma técnica de respiração. Pode soltar a música de fundo que a gente preparou? Pode soltar ela. Pode soltar a música de fundo. Quero ouvir ela mais. Aí. Nesse exato momento, fecha os olhos. A música vai baixar. E eu vou falar para você. A música está no fundo, no seu fundo. Você está ouvindo a música, mas ao mesmo tempo está ouvindo a minha voz. E agora a gente vai fazer uma técnica simples de respiração. E você pode usar a qualquer momento, na hora que você precisar de um tempo para pensar. E colocar em prática as suas ações do dia a dia ou até mesmo pré-preparar uma apresentação. Sobe a música um pouco, só um pouquinho. Aí. Concentra. Inspire pelo nariz, muito fundo. Segura 3 segundos e solta pela boca. Repita novamente.
Mais uma vez. Pronto. Você está pronto para a Maratona da Independência. Para dar uma virada de chave na sua vida. Para você poder aprimorar a sua comunicação e a sua oratória. Para você entrar de cabeça no dia de hoje e nos próximos conteúdos que você vai vivenciar. Eu gostaria da música da Maratona novamente. Busca a música da Maratona lá, produção, porque a gente vai energizar o dia de hoje. Pode soltar a música da Maratona, que a gente vai dar uma energizada. Agora sim, pode soltar. Isso aí, pessoal. Vamos energizar, porque está só começando o segundo dia da Maratona da Independência. Aprimore a sua oratória e a sua comunicação. Fale muito melhor. Convença muito mais. E a gente vai se aprofundar nos nossos conteúdos a partir de agora. Gente, separei um vídeo de um grande amigo meu, professor de música, maestro, produtor musical, tem estúdio, ele tem uma orquestra, para você ter uma noção, ele é maestro de uma orquestra de violões, e tem mais de 40 crianças, jovens e adolescentes. Se eu não me engano, é mais de 40. Se eu estiver errado, por favor, me perdoe e uma próxima oportunidade eu corrijo. Ele é o Henrique Drebel e ele fala sobre a importância da prática. Colocar em prática aqueles 5 pontos que a gente falou aqui, colocar em prática o nosso gráfico. Ele fala sobre a arte da oratória versus a arte da música. E nós vamos dar a entender, depois do vídeo dele, sobre o que é oratória. Pode soltar, produção, o vídeo do Henrique Drebel. Mas isso não quer dizer, Francelino e o pessoal que nos está nos acompanhando, que eu não possa ser um atleta. Eu hoje não sou um atleta, eu considero que a minha inteligência musical seja mais desenvolvida. Mas se eu praticar, estimular, treinar, eu tenho certeza que consigo também desenvolver outras inteligências. Então eu gosto muito dessa visão da coisa, de não dizer que a gente tem um dom, né? As pessoas veem, mas você nasceu com o dom da música. Não, todo mundo nasceu com as mesmas possibilidades. Algumas pessoas foram mais estimuladas para desenvolver uma ou outra inteligência. E aí sim, desenvolvem e tem mais facilidade em algumas áreas, né? A gente percebe nitidamente quando vem as pessoas aprender a tocar o instrumento, tem aquela pessoa que mostra uma vez, explica uma vez no conteúdo, já pegou, já consegue fazer. Tem uma facilidade tremenda. E tem aquela pessoa que tem um pouco mais de dificuldade, precisa ter seu tempo, seu período de treino, né? Então, não é que a pessoa não tenha possibilidade de desenvolver. Volto a comentar lá do início, quando a gente falou de sinapse cerebral. O que precisa fazer? Às vezes você tem que fazer uma atividade lá, de pegar, mexer uma mão assim e outra mão assim. Você não consegue fazer. O que o teu cérebro precisa fazer? Ele precisa construir uma ligação neural entre um neurônio e outro. E aí essa atividade começa a ficar fácil. É a mesma coisa que quando a gente vai aprender a dirigir um carro, né? Aí normalmente as pessoas, quando tem que pisar na embreagem, puxam um volante junto para um lado, ou puxa a marcha, puxa o volante. Então eles ainda não têm essa consciência motora, essa habilidade motora. Então é preciso desenvolver ela. Então a música, todas as pessoas, Francelino, têm capacidade de aprender algum instrumento musical. Não importa se é adulto, se é criança, se é idoso, tem a possibilidade. Eu tenho alunos com mais de 80 anos que estão aprendendo a tocar instrumentos. E assim, é uma realização pessoal para essas pessoas, porque às vezes eles não tiveram essa oportunidade lá quando jovens, né? Além de ser uma realização pessoal, contribui muito para a manutenção aí da questão da atividade, né? Se manter ativa, atividade cerebral.
Então todas as pessoas têm essa facilidade, essa possibilidade de aprender um instrumento. Basta o quê? Basta você se dedicar, ter aí o período por dia. Eu sempre digo para as pessoas, não adianta você vir lá na aula 1 hora por semana, achar que você vai aprender a tocar o instrumento. Não, é necessário que você tenha um estudo diário. Não precisa muito, 15 minutos por dia, eu tenho certeza que qualquer pessoa pode e consegue aprender a tocar o instrumento. Aí qual que é o problema das pessoas? Às vezes eles estão lá na turma, veem que o colega do lado aí está aprendendo com uma facilidade tremenda. Daí eles dizem, não, eu não sirvo para isso, não é para mim, né? Então, não é isso. É a mesma coisa que na aula de matemática, gente. Tem aquela pessoa que vai resolver a conta de matemática em 1 minuto. Tem aquela pessoa que vai demorar 15 minutos, cada pessoa tem o seu tempo. Mas se você quer mesmo aprender alguma coisa, seja música, seja qualquer outra atividade, com dedicação, empenho e treino, nós somos todos seres humanos capazes de realizar qualquer atividade. Basta a gente querer e se dedicar para conseguir chegar lá. Bom, nós somos seres humanos capazes de resolver qualquer atividade e desenvolver qualquer atividade. Dessa forma, o Henrique encerrou a sua colocação. Essa foi uma live que eu e ele fizemos e a gente comparou a música com a comunicação e com a oratória. E dessa forma eu gostaria de deixar claro para você que você é capaz de desenvolver qualquer atividade, mesmo que você seja tímido, mesmo que você não tenha desenvoltura para estar aqui em frente a uma câmera como eu estou, que você não tenha essa habilidade, né? No final a gente vai ter uma participação muito especial também com um vídeo, uma história muito interessante. Um menininho que foi para o interior e lá no interior ele conseguiu desenvolver uma habilidade ainda jovem e uma habilidade fantástica. Nós vamos falar sobre essa história no finalzinho do nosso vídeo de hoje, da nossa aula de hoje, que faz parte da nossa maratona. Mas com esse vídeo introdutório do Henrique, eu gostaria que você viesse comigo, porque nós vamos entender neste exato momento o que é a oratória. Talvez você já tenha visto eu num quadro branco fazendo 3 pontos de interrogação. E sim, por que você não supera o medo de falar em público? Por que você não melhora a sua comunicação e busca conhecimento? E por que você não clica no botão Saiba Mais e entra para a Maratona da Independência? Bom, você está aqui na Maratona da Independência. Então é muito importante dizer que se você chegou aqui é porque você quer sim saber o que é oratória e o que é comunicação, boa comunicação. Então nós vamos falar sobre o que é oratória agora. Oratória nada mais nada menos do que é a arte de falar em público. Muitas pessoas dizem que arte é algo que não pode ser desenvolvido. A pessoa já nasce com a arte, com um dom, assim como a música. Mas você seguindo um passo a passo, você é capaz de desenvolver essa arte. Aquele passo a passo de ontem, se você seguir e botar em prática, tenho certeza que você vai conseguir realizar os seus objetivos. A técnica de gravar o vídeo pelo celular, que eu expliquei ontem, você vai conseguir ter resultado com isso. Você está aprimorando um pouco de dom, de arte, que você sabe que você é capaz, porque se você soubesse que você não era capaz, você não estaria aqui. Por isso que nós não temos muita gente inscrita. Nós temos mais de 1000 pessoas, mas 1000 pessoas num universo que é um número grandioso de pessoas no mundo, não estão aqui. Se você está aqui é porque você tem um pouco de dom, basta você querer aprimorar a sua arte. A arte de falar em público. A arte
de melhorar a sua comunicação, a sua oratória. Dessa forma, é muito importante dizer que quem quer, dá um jeito. E quem não quer, dá uma desculpa. E se você está aqui comigo, você deu um jeito. Você botou seu e-mail e você se inscreveu. É porque você quer. Eu sei que você pode. Tenho certeza disso. Então, vamos lá. Resumindo, o que é oratória? É a arte de falar em público. Sim, você vem com um pequeno dom, porém, ele não é o suficiente. Algumas pessoas desenvolvem mais fácil no decorrer da sua vida. Outras pessoas precisam de mais tempo, precisam de uma técnica e precisam de outras pessoas que ajudem elas a fazer isso. É o que eu estou fazendo aqui com você. Certo? Entendido? Espero que sim. Agora a gente vai ver quais são as técnicas que podem fazer com que sua comunicação tenha mais qualidade e seja principalmente mais desenvolvida. Milton Simon, talvez você conheça o Milton Simon ou não. Milton Simon, um amigo meu, ele deu uma entrevista para mim também, e ele foi prefeito, esteve nos cargos públicos que são direcionados exclusivamente através de confiança, ou seja, voto, e quando você quer convencer alguém, você precisa falar bem, e ele é um exemplo de uma pessoa muito bem sucedida e muito bem comunicativa. Ele começou como um vereador mais jovem do estado de Santa Catarina, depois ele foi vice-prefeito, ele enfrentou alguns percalços, perdeu o prefeito do seu mandato, onde depois ele acabou assumindo a prefeitura, depois ele ganhou a oportunidade da população de continuar dentro da prefeitura por mais 4 anos, tendo uma reeleição aí sim como prefeito. Mas o Milton Simon, ele tinha muita dificuldade na hora de decorar o nome das pessoas. E existe uma importância muito grande em você decorar o nome das pessoas. Porque uma pessoa que precisa de um voto de confiança, vamos dizer assim, ela tende a ter que se envolver ainda mais com as pessoas com quem ela se comunica. Por quê? Porque no momento que você começa a se comunicar, que você começa a expressar interesse em converter algo, seja vender algo ou até convencer alguém, você precisa envolver essa pessoa. E para você envolver uma pessoa, você precisa falar o nome dela. Quanto mais você repetir o nome da pessoa, mais envolvente ela estará com você. Isso é fato. Eu tenho certeza disso. Porque para mim isso também funciona. Então, se você vai fazer uma apresentação na faculdade, ou se você é pré-candidato, que tem muitos pré-candidatos assistindo a maratona, se você vai estar no pleito das eleições, se você é um vendedor, se você é uma pessoa que precisa apresentar uma ideia, fale o nome do líder, fale o nome da pessoa com quem você está se comunicando. Você vai envolver ela. Mas como decorar o nome de tanta gente? O Milton, ele precisava decorar muitos nomes. Jovem, 18 anos, precisava ter destaque e envolver as outras pessoas. E ele desenvolveu uma técnica que ele vai explicar nesse vídeo que nós vamos rodar agora para você. E eu me preparei, psicologicamente, me preparei para guardar nome de pessoas. E hoje todos me conhecem, quem me conhece no serviço público sabe de que eu conheço muitas pessoas pelo nome ou pelo sobrenome.
Mas como isso aconteceu? Como é que o Milton Simon conseguiu guardar nome de pessoas sem fazer nenhum curso especializado? Eu criei minha metodologia. Nunca me esqueço que eu usei, na época, Gráfica Itapiranga. Eu fui na Gráfica Itapiranga e mandei fazer cartãozinho pequenininho, Francelino, bem pequeno, que cabia no bolso da calça. Mas tinha que ser um cartãozinho um pouco mais de um papel mais rígido, para não dobrar. Fui na época na papelaria Stahl e comprei um lápis inteiro e um apontador. E apontei o lápis para ele ficar desse tamanho. E botei no bolso da calça junto com o papel. Para todos os lugares que eu ia, e eu era envolvido em futebol, era jovem, então jogava futebol em tudo que é lado, tinha muitos contatos, criei logo uma empatia, envolvimento, relação. Eu chegava numa família e eu pedia o nome das pessoas, e quando eu saía, eu anotava o nome das pessoas. O nome do pai é João, o nome da mãe é Maria, os filhos são... E criei um arquivo pessoal meu de nome de pessoas. E cada vez que eu enxergava essa pessoa, eu mentalizava, quem é esse cidadão? Eu tenho esse que eu já falei um dia, eu tenho em casa, o nome dele está lá na minha lista. E comecei a trabalhar esse psicológico de nome de pessoas. Porque afinal, isso também merece treino, porque isso aqui nem fazer academia para o músculo. Se você fizer academia, você vai ficar um cara musculoso. Se você preparar e querer mentalizar nome de pessoas, você tem que treinar para tal. E aí eu criei um arquivo pessoal de nome de pessoas. Pois bem, esse foi o vídeo do Milton Simon. Ele que tem uma história fantástica, uma trajetória incrível e trouxe em destaque um pouco da sua história, da sua trajetória e a sua técnica. Simples, mas eficaz. Eu espero que você possa colocar essa técnica em prática, porque isso vai melhorar para que você decore o nome de pessoas e literalmente consiga obter resultados. Porque envolver as pessoas é muito importante mesmo. Bom, gente, vamos seguindo por aqui. Agora a gente vai falar sobre a origem da oratória. A origem da oratória lá na antiguidade. Por que isso é importante? Porque é bom a gente entender da onde veio esse negócio de falar em público aí. Quem que inventou esse negócio? A oratória, ela veio do Egito Antigo. Egito Antigo. Existiam líderes, assim como hoje ainda existe, e esses líderes precisavam comunicar, certo? E aí depois, um exemplo clássico de oratória foi Jesus. Deus. Trazer a sua ideia e o seu objetivo para uma determinada população. Então, começou no Egito Antigo, líderes, e um exemplo claro a gente pode dizer que está na Bíblia e que muitas pessoas têm admiração, inclusive eu. Então, essa é a origem da oratória. Essa é a principal origem da oratória. E quem fala bem nesse exemplo, você pode ver, que sempre sai na frente. Sempre sai na frente. E agora eu gostaria de dizer para você algo que é muito importante. Ninguém nasce pronto. Ninguém nasce pronto. Esquece que alguém nasce pronto. Vou trazer o vídeo da Marília, que é jornalista, e ela diz isso, que ninguém nasce pronto. É preciso aperfeiçoar. Pode rodar o vídeo da Marília. E se o que está impondo barreiras na vida dela para entrar nesse ramo são receios,
de como ela vai ser julgada se ela falar errado, ou de como vai ser a atuação dela inicialmente, isso não é uma barreira, na realidade. Porque, assim, eu também sempre tive essas dificuldades e vou te dizer, eu perdi o meu medo. A gente, quando está, assim, vai avançando com relação à idade, né, embora eu tenha só 32 anos, a gente começa nós nos preocupamos com outras coisas, então deixa de ser uma preocupação com o amadurecimento, o que as pessoas vão falar ou de que forma elas vão te julgar, se você está falando certo ou errado. E como eu disse antes aí no início, muitas dessas pessoas, elas têm essa facilidade de comunicação, mas elas são humildes, têm um vocabulário simples, elas têm falhas na comunicação, precisa evoluir. E a única forma de evoluir é você se comunicando. É igual você andar de bicicleta, é igual você dirigir, né? É errando e aprendendo. Então, não ter medo. A dica que eu dou é não tenha medo, vá com a cara e a coragem mesmo e se desafie. Eu acho que, assim, se você errar, eu escutei outras lives de outros profissionais que falaram que a maioria diz isso também, né? Eu errei, eu aprendi e tem que continuar. E assim é a vida, né? Não só na comunicação. Então, às vezes as pessoas se prendem lá, né? Eu não vou fazer isso, porque senão vão me julgar se eu estou falando errado. Não tô nem aí se estão falando errado, entende? E outra coisa, hoje nas mídias digitais, é tudo tão superficial, tudo tão momentâneo, que você fala uma coisa errada hoje, mas amanhã você já não é mais motivo de comentário, porque já existe outro assunto, entende? E você, com isso, você aprende, você evolui. Agora, se você ficar se segurando e, não, eu não vou fazer, a hora que eu ficar pronta, a hora que eu tiver boa mesmo nisso, eu vou lançar o meu projeto, eu vou entrar nessa área, eu vou trabalhar com comunicação, a gente nunca está pronto o suficiente. Então, tem que entrar com a cara e a coragem mesmo e se desafiar. Ninguém nasce pronto, Francelino. Tem que começar de alguma maneira, né? Ninguém nasce pronto. Você tem que começar de alguma maneira. É por isso que você está aqui, por isso que você está iniciando. Bom, rapidamente dando sequência na nossa segunda aula da maratona, para que serve a comunicação? Por que você está aqui? Bom, primeira coisa, instigar a imaginação. A imaginação das outras pessoas. Falar bem em público é instigar a imaginação. É trazer para as outras pessoas uma possível transformação daquilo que você quer. Exato. Por isso que você quer falar bem em público. Instigar a imaginação. E a outra, favorecer a compreensão. Favorecer a compreensão da outra pessoa. O intuito principal de entendimento. Ou seja, ela entender aquilo que você quer transmitir. É por isso que você precisa falar bem em público. Outro ponto, despertar paixão. É muito importante. Quantas pessoas já conquistaram a mulher da sua vida porque falou bem? O homem da sua vida? Você falar bem de um produto dá vontade de comprar ele, você se apaixona por ele. Exato. É por isso que também você precisa aperfeiçoar a sua comunicação, a sua oratória. E outra, determinação. Você, quando escuta alguém falando bem em público, ou alguém apresentando algo de uma forma bonita, orquestrada, você toma uma atitude. E isso é muito importante. Não podemos desmerecer isso. Tenho certeza disso. Certo, pessoal? Outra coisa muito importante é que para você instigar a imaginação, favorecer a compreensão das outras pessoas, despertar a paixão nas outras pessoas,
ter determinação, você precisa fazer o que você gosta. O que você tem como lição todos os dias e missão por amor e não por obrigação. Certo? Então, é o que eu faço aqui. Eu faço isso porque gosto. Porque isso é uma missão e isso me traz realização. Certo? E a jornalista Marília, ela falou sobre a importância do praticar aliada com a importância de você levar em destaque a boa comunicação. Bom, uma jornalista, né? Essa é a missão dela. Eu tenho certeza que a Marília faz isso com amor. Agora, a Ediane Verland, lá da Suíça, ela é especializada em ajudar as pessoas a estar bem numa entrevista de emprego, de trabalho. E a Ediane, ela fala muito sobre viver a vida, fazer o que se gosta. E isso tem muito a ver com comunicação, isso tem muito a ver com uma boa oratória. E eu gostaria de trazer em destaque o que ela falou para mim numa live e o que eu particularmente me identifico com o ditado dela. Pode soltar o vídeo da Ediane. Então, vou responder, mas também junto eu quero falar de como que a gente precisa escolher o que a gente faz, né? Que é a dúvida de muitos profissionais hoje e inclusive de muitos acadêmicos ou aqueles alunos que estão se formando lá no ensino médio. Muito importante. Como que eu vou escolher o que eu gosto, né? Não sei ainda. Então, primeiro, você precisa buscar, identificar o que te move. Eu sempre realizei um atendimento essa semana, ontem, onde eu perguntei, o que você gosta de fazer realmente? Então, identificar isso, gostar de fazer algo, é o que você faria até de graça. Isso é gostar. Então, a partir do momento que você identifica isso, você consegue identificar no que você poderia se imaginar trabalhando para o resto da vida. Então, quando a gente faz o que a gente gosta, a gente leva como a gente costuma falar, um nível de bem-estar, manda um comando para o nosso cérebro, e aí a gente consegue trabalhar bem mais feliz, bem mais produtivo, como já mencionei antes. Isso é comprovado cientificamente. Então, Ediane, como que pode concluir. Então, como eu consigo mensurar se eu estou feliz e se aquele é o emprego certo? É se eu estou acordando segundas-feiras de manhã e não estou reclamando, né? Quantas pessoas não vivem de sextas-feiras? Quantas, né? Que trabalham só para chegar à sexta-feira. Aí que fica a pergunta. Será que não está na hora de você começar a avaliar se você não está no lugar errado? Então, se você ainda não fez, né? Lá no início da tua carreira, você ainda pode fazer, né? Mas primeiro, você precisa avaliar onde você está trabalhando hoje ou onde você quer trabalhar. Então, para quem está iniciando, se os valores, saber se esses propósitos e os valores seus condizem com aquilo que você está fazendo, né? Quando eu falo de propósito, é aquilo que eu quero para mim lá na frente. E valores é aquilo que eu não abro mão por nada. Um exemplo que eu utilizo, que eu posso utilizar também agora, é, por exemplo, assim, ó. Eu não abro mão de estar em casa à noite com a minha filha. Isso é um valor para mim. Então, eu não vou mandar um currículo para uma empresa que eu sei onde eu vou ter que trabalhar à noite.
Então isso não condiz com os meus valores. E tantos outros que a gente poderia utilizar. Mas veja bem, isso é importante você fazer no início da carreira ou agora parar, avaliar se propósitos e valores condizem com o que você está fazendo. Então, se você não tem propósitos de vida, se você não sabe aonde você quer chegar, aí você não vai saber também se você está no lugar certo ou não. Se você não tem propósitos de vida, você não sabe onde você quer chegar, você não sabe se você está no lugar certo ou não. Dessa forma, eu gostaria de apresentar para você um T. Exatamente, um T. Esse T, vem aqui comigo para o quadro. Esse T se chama transformação. Eu quero transformar a sua vida. Transformar para que ela se torne ainda melhor. Dessa forma, eu criei um método chamado método 3x10. Ou seja, para você falar 3 vezes melhor e convencer qualquer pessoa em 10 minutos. E eu estou aperfeiçoando esse método já faz 1 ano. E eu tenho certeza que esse método está pronto para você poder colocar ele em prática. Junto comigo, lógico. Eu vou falar mais sobre esse método no decorrer da aula de hoje e também amanhã. E também é um método que o Sérgio Cortella traz em um vídeo muito interessante, onde lá no início a gente falou de um menino de 7 anos de idade, e pequenininho, que aí foi fazer uma façanha e acabou descobrindo um dom, uma arte, aprimorou isso e gostou disso. Então, como a Ediane mesmo fala, eu proponho uma transformação para você e eu tenho certeza que se você seguir um método, seguir um passo a passo que até agora eu trouxe em destaque para você, essa transformação vai acontecer. Acontece. Basta você querer. É aquela frase, quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Exatamente. Esse método, o 3x10, é um método que chega até você através de um treinamento muito mais aprofundado. É um treinamento de 7 semanas, ou seja, 49 dias, onde você tem tudo que você pode conquistar com uma boa comunicação, com uma boa oratória. E de bônus, a gente te entrega muita coisa boa, que são todas essas pessoas que falaram comigo, que expressaram as suas experiências, que têm sucesso na vida, que você pode se espelhar, relatando as suas histórias e que você vai levar para a sua vida também. Então, além de você se aprofundar ainda mais nesse método, você ainda pode conferir essas histórias de vida. Mas, Francelino, sobre o método a gente vai falar daqui a pouquinho mais e amanhã a gente vai se aprofundar. Agora eu gostaria de dizer para você que o Sérgio Cortella, grande palestrante e profissional, ele tem um P que eu friso bastante e que eu frisei hoje muito. E esse P é um P de prática. Preste atenção no vídeo do Cortella, depois eu volto para trazer o nosso fechamento da live de hoje, da nossa Maratona da Independência, o nosso segundo dia. Preste atenção no vídeo do Cortella, pode rodar. Às vezes eu termino uma palestra e a pessoa, para me elogiar, sem querer, ela vem e me ofende. Claro que a intenção é elogiosa, mas ela vira e diz: Cortella, você tem o dom da palavra. Me dá uma raiva quando a pessoa fala isso. Claro que eu quero ser elogiado. Claro que eu gostaria que ela dissesse: você fala bem, eu gosto desse elogio. Mas o dom da palavra significa o quê? Que eu não tenho mérito nenhum. Que eu não fiz nenhum esforço. Que Deus me chamou e falou: vem aqui, menino, você vai falar em público. Faz 62 anos que eu estou na escola. 62, como aluno e professor.
Para eu escrever 35 livros, eu tive que ler mais de 10 mil livros na minha vida. Cada dia eu estou num lugar aprendendo, voltando, errando, fazendo de novo, tendo que lidar com aquilo que eu não conhecia, me equivocando, voltando atrás, corrigindo, aprendendo, sentando para ver palestra de outras pessoas. E depois disso tudo a pessoa disse: você tem o dom da palavra. Arthur Moreira Lima, um dos nossos maiores pianistas, um homem magnífico. Certa vez ele terminou um concerto no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lá na Afonso Pena, e maravilhoso, como sempre. E quando ele terminou, um jovem de uns 30 anos chegou para ele e disse assim: eu adorei o concerto do senhor, eu daria a vida para tocar piano assim. Ele respondeu: eu dei a vida. Foram mais de 40 anos, 8, 10 horas por dia. Claro, o que é que o Arthur Moreira Lima tem, que deve ter nascido com ele? Uma capacidade de percepção auditiva que é mais forte. Assim como aqui nesse auditório, há pessoas que nasceram com uma sensibilidade de paladar um pouco mais apurada do que de outros. Há pessoas aqui que sabem quando a comida está pronta pelo ruído, pelo chiar da comida, outros pelo aroma. Há pessoas aqui que têm uma capacidade de visão espacial melhor do que outros. Nasceu assim, mas assim nascido, se não tivesse desenvolvido, não tivesse a ocasião, a possibilidade, a circunstância, ficaria com aquilo guardado. Por isso, atenção, será que liderança é um dom ou uma virtude? Liderança conta com elementos de base de nascimento, mas ela precisa ser desenvolvida. Às vezes me perguntam: como é que você aprendeu a liderar uma palestra, uma aula, uma sala, um grupo? Você nasceu assim? Falei: claro que não. Aí eu conto uma história que eu gosto de trazer. Eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, eu sou caipira, pé vermelho, que é o nome que nós daquela região nos damos. Me mudei com a família para São Paulo no final do ano de 1967. Esse ano eu estou fazendo 50 anos que eu estou em São Paulo. No mês de dezembro de 1967, minha família de orientação católica, quando nós chegamos em São Paulo, mudando para a capital, numa sexta-feira, vindo de Londrina, no domingo a família resolveu ir à igreja. Uma igreja próxima à minha casa, em que a gente acabara de se mudar. A gente se mudou para a Avenida Angélica, em São Paulo, e próximo, numa das travessas, na Rua Maranhão, tem uma igreja católica chamada Santa Terezinha. E nós fomos todos para a igreja juntos. Eu, caipira, sentei no primeiro banco, queria ver a igreja, São Paulo, gente nova. O padre começou a missa dizendo: como vocês sabem, terminou agora, o ano passado, o Concílio Vaticano II, e a partir de agora, a orientação da igreja é que os cultos serão feitos primeiro no idioma nacional. Quem é mais idoso aqui se lembra que até 1966 a missa católica era em latim, com o sacerdote de costas. E em 66, com a mudança, o sacerdote passou a ficar de frente e o culto passou a ser no idioma local. Isso é uma mudança significativa. E o padre nesse dia diz: e aproveitando essa sequência, a partir de agora, não é só o sacerdote que vai poder ficar aqui no altar. Haverá a possibilidade de um leigo, na época só homem, que ele venha até aqui o altar fazer uma leitura. E nós vamos começar hoje com a possibilidade do leigo fazer uma leitura na missa. Menino, vem aqui. Eu tinha duas possibilidades naquela hora. A primeira era a minha intenção, que era sair desesperado correndo. Numa cidade como São Paulo, nunca iam me encontrar. A segunda era subir e fazer. E eu tremendo, subi, peguei o folheto que ele pediu para eu ler. Por meu azar, uma carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu já enrosquei ali. Fiz uma segunda bobagem. Em vez de apoiar o folheto na estante, eu fiquei segurando com a mão. Enquanto você está nervoso, você treme, aí você treme mais, você está tremendo. Até hoje eu não sei direito o que eu li, desci. A missa seguiu, no domingo seguinte eu tentei lá no fundo. O padre começou. Bom, gente, com esse vídeo descontraído do Cortella, contando a sua história, relatando a sua história numa igreja, numa missa, podendo falar um pouco sobre a questão interpretar e gostar do assunto. Ele passou depois muitos momentos e aí muitas pessoas dizem: nossa, como você tem o dom, né? Então você precisa praticar, seguir um passo a passo. E gente, esse passo a passo
se chama Método 3x10. Amanhã, além de nós surpreendermos a nossa plateia, nós vamos juntos falar sobre o Método 3x10. Como você pode aprimorar a sua comunicação, surpreender a sua plateia, entendendo essa parada que se chama Método 3x10. Mas é exclusivo, gente. É só para você que está aqui junto comigo, inscrito nessa maratona. Você é uma pessoa especial, você é uma pessoa fantástica porque você está aqui conosco. Isso é muito bom. Estar aqui é muito bom, gente. Estar aqui conosco nos traz uma energia muito positiva, aumenta a nossa força de vontade e a nossa garra para podermos seguirmos juntos no terceiro dia da nossa grande maratona, a Maratona da Independência. Aprimore a sua oratória. Gostaria de lembrar, se você tem problemas de dicção, eu peço para que você procure inicialmente uma fonoaudióloga ou um fonoaudiólogo. Dicção é muito mais além do que um passo a passo para você aprimorar a sua oratória. Se o seu problema é de dicção, procure uma fonoaudióloga. Certo? Pode cortar para essa câmera aqui, porque aqui eu gosto de fazer o encerramento. Agora sim, vamos lá, gente. Tchau! Amanhã eu tô de volta com mais um episódio da Maratona da Independência. E amanhã você vai conhecer um método que se chama Método 3x10. E como você, com esse método, pode surpreender a sua plateia. Um abraço no fundo do seu coração, com muita energia positiva, com muito sucesso. Eu te desejo uma boa noite. E até amanhã, no último dia da Maratona da Independência. Tchau!